Aqui na véspera quase nas vésperas, né, de festa de São Pedro e São Paulo. Essa festa é dia 29, mas como cai numa segunda-feira, nós celebramos amanhã. E Aí, começamos a celebrar hoje à noite, não é? É uma olha, festa bonita. Esses dois apóstolos são chamados colunas, as duas colunas da igreja, né? Pedro, que foi evangelizador dos judeus, e Paulo, que foi evangelizador dos gentios, dos que não eram judeus, né? Então são as colunas realmente da nossa igreja. E a gente tem de ter uma festa especial para eles, porque amanhã não, dia 29, é o dia em que eles foram martirizados, né? No ano 63 a 65, no tempo do imperador Nero, né? Quando houve uma perseguição muito grande realmente contra os cristãos, não é? E a festa, ela traz as leituras. A primeira e a terceira leitura se refere a Pedro, e a segunda leitura se refere a Paulo. A figura principal realmente nessa festa é Pedro, tanto assim que é o dia do Papa. Vamos lembrar do nosso Papa, Papa Francisco, que está aí chamando a igreja para aquilo que é o principal, a vivência da fé. E nós vamos conversar um pouquinho sobre os textos da Bíblia e dar algumas pistas para você que vai fazer uma homilia, ou porque você quer viver mais intensamente essa festa bonita, não é? Então nós vamos começar com a terceira leitura do Evangelho de São Mateus, o capítulo 16, versículos de 13 a 19. Esse trecho é lido muitas vezes porque ele é muito rico em ensinamentos. E eu vou pegar hoje o ensinamento que é um dos ensinamentos que o trecho nos dá. Então, Jesus está, vamos nos localizar. Jesus está em Cesareia de Filipe, que é uma região que ficava ao norte da terra de Jesus, acima do lago de Genezaré, né, o lago de Tiberíades, como se chama, e Jesus está com seus discípulos. E aí, curiosamente, Jesus pergunta: o que o povo está dizendo que eu sou? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Interessante que Jesus nunca tinha colocado essa questão, né? E eles vão responder. Ora, alguns estão dizendo aí que o senhor é o João Batista, o senhor é Elias, o senhor é um profeta, o Jeremias ou algum dos profetas. Bom, então as respostas que eles encontravam no meio do povo, eles foram dando. E aí Jesus se volta para eles. E vós, né? Quem dizeis que eu sou? Quer dizer, quem eu sou para vocês? Essa pergunta é uma pergunta assim forte, né? Que Jesus faz para nós hoje em dia, né? Quem eu sou para vocês? Isso que é importante. Não é dizer Jesus foi um grande homem, foi o Deus que fez homem, que viveu lá em Israel, tudo isso, morreu por nós. Mas para você, quem é realmente Jesus? Isso que importa. E Jesus pergunta para eles: olha, pessoal, está todo mundo falando uma coisa, falando outra, mas para vocês, realmente, quem eu sou? E aí então, Simão, né, tinha o nome de Simão, filho de Jonas, ou de João, né, pescador, seguiu Jesus, foi o primeiro, juntamente com o irmão dele, André. Ele se põe à frente e responde: tu és o Messias, quer dizer, o esperado. O nosso povo esperou tanto esse momento, e agora aconteceu. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Essa expressão é muito bonita, né? O Filho de Deus vivo. Quer dizer, existe um só Deus. Os outros deuses são mortos, né? São ídolos. Deus é um só, o Deus vivo e verdadeiro. Tu és o Filho de Deus vivo. Portanto, é uma confissão de fé muito bonita que São Pedro faz. E aí, então, Jesus vai dizer para ele que ele se chamaria Pedro. Pedro é de pedra, né? Tanto assim que na língua que foi escrito o Evangelho, nós vamos encontrar Kefas. Kefas é tanto pedra como Pedro. E aí Jesus vai dizer, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra
vou construir a minha igreja. Quer dizer, Jesus ia deixar a igreja, que continuaria a missão de Jesus. Essa igreja é construída sobre quem? Sobre esta pedra. Que pedra é essa? Tu és Pedro, e sobre esta pedra, Pedro, vou construir a minha igreja. Agora você fala assim, mas o fundamento da igreja não é Jesus Cristo? Realmente, Jesus é o fundamento da igreja, mas Jesus quer deixar alguém a que seja visível, que mostre esse fundamento da igreja, que é justamente o apóstolo Simão Pedro. E Jesus vai continuar. E o poder do inferno nunca poderá vencer a igreja. Isso aqui é bonito, né? O poder do inferno nunca vai poder destruir a igreja. Pode se levantar, às vezes na história mesmo, nós vimos momentos muito complicados, difíceis, tudo mais, não é? Mas não vence, porque a pedra é Jesus Cristo e Pedro, né, representa essa pedra nesse mundo. Depois ele vai dizer, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus. As chaves do reino dos céus. São Pedro, as imagens, as representações de São Pedro, você parece ele com chave na mão. O céu não tem porta. A porta é uma coisa material. O que ele quer dizer? Te darei as chaves do reino dos céus. Qual é o reino dos céus aqui? É justamente aquela proposta que Jesus veio trazer para nós de um reino novo, o reino de Deus. E Pedro vai ter as chaves, quer dizer, ele vai abrir ou fechar. É o porteiro desse reino dos céus. Quer dizer, quem tem a chave numa casa é uma pessoa que tem poder na casa. Você não dá a chave de sua casa para todo mundo. Você tem a chave da casa é quem mora na casa, quem é o dono da casa, ou a dona da casa, não é? Daí Jesus vai dizer, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Veja que poder ele recebe, né? Agora, você veja o seguinte, o que significa isso? Significa isso. Pedro, ele é o apóstolo principal, e ele vai ser, não é, por essas palavras de Jesus, depois no final do Evangelho de São João, capítulo 21, ainda recebe o pastoreio do rebanho de Jesus, né? Vai ser aquele que vai realmente ser o que ajuda a igreja a ser ser unida, né? Então o trabalho de Pedro, vamos dizer assim, é justamente a unidade da igreja. A igreja continua una quando está realmente reunida em torno de Pedro. Isso aqui é bonito. Agora você vai dizer, mas quem é que dá a unidade mesmo da igreja? É Pedro ou é Jesus? É Jesus. Tanto assim que São Paulo vai dizer que Jesus é a pedra angular. O que é pedra angular? Você quando constrói um arco de pedra ou de tijolo, você tem de colocar a pedra que dá consistência para o arco não desarmar. Então, o que faz a unidade do arco é aquela pedra angular que você coloca em cima. Ou então aquele coisa de concreto que se coloca para fechar o arco. Assim também, Jesus é aquele que dá unidade à igreja, mas ele deixa nesse mundo o que nós chamamos de vigário, o que faz as vezes dele. Então, Pedro é o vigário de Jesus Cristo aqui na terra, aquele que faz as vezes de Jesus visivelmente, para a gente ter realmente essa unidade. Porque senão a gente se divaga e a gente começa a tomar cada um caminho para cá, caminho para lá, o que aconteceu com várias igrejas que separaram da igreja católica, porque não tinham um ponto de referência. Então Pedro é o ponto de referência da unidade da igreja. E é isso que nós celebramos nesse dia de São Pedro, a unidade da igreja, que é dada por Jesus Cristo, mas tem o seu vigário na terra, que faz acontecer, né, visivelmente essa unidade. Então nós temos aqui um trecho realmente muito bonito a respeito de quem é Pedro e o seu serviço na igreja. Se você continuar a ler a Bíblia, você entra nos Atos dos Apóstolos,
você vai ver que isso vai acontecendo. Por exemplo, quando Jesus sobe aos céus, os apóstolos ficam reunidos com Nossa Senhora, a família de Jesus. Quem é que propõe que se escolha um outro no lugar de Judas que tinha se matado? É Pedro. Quando você vê Pentecostes, quem é que sai à primeira frente e anuncia o que estava acontecendo? É Pedro. Quem é que recebe a primeira família de não-judeus na igreja? Família de Cornélio. É Pedro. Pedro, portanto, é alguém assim que marca realmente a vida da igreja. E nós temos aqui a primeira leitura, que é justamente mostrando para nós quem é Pedro. Veja só, o rei Herodes, esse Herodes aqui, não é aquele Herodes que matou João Batista, que depois também julgou Jesus e disse que Jesus era louco. Não, isso aqui é outro Herodes, porque a gente pensa que tudo foi acontecendo assim, em seguida, seguidinha, né? Não é verdade. Houve um tempo, as coisas não foram assim, de repente. Então, esse Herodes, Agripa, ele foi, quando era jovem, foi um cara assim, jogava dinheiro à torto e direito, levava uma vida muito desregrada. Depois, ele recebeu, né, chamava a tetrarquia lá da Galileia, né, chamavam de rei. E ele, o que ele faz? Ele se muda, ele vira então um judeu assim, observante. E ele então quis agradar os judeus. Então o que ele fez? Mandou matar, degolar Tiago, que era o irmão de São João, o do Zebedeu, né? Depois mandou prender Pedro. Ele achou que Pedro, matando Pedro, ele ia agradar os judeus e acabaria com aquela comunidade, não é? E o que acontece? Veja a importância que Pedro tinha. Mandou prender, porque no dia seguinte ia condenar e matar Pedro, né? Quantos soldados ele pôs para ficar em torno daquele pescador? Quantos soldados? Veja só, diz aqui, 4 grupos de soldados com 4 soldados cada um. 16 soldados. Vocês já pensaram? 16 soldados em torno de Pedro. Dia e noite, quiseriam passar a noite, porque no dia seguinte seria a condenação de Pedro, né? Quer dizer, ela achava muito importante. Pedro é muito importante. Você colocar 16 soldados em torno daquele homem, coitado, que era um pobre pescador, não é? É coisa que impressiona a gente. Esses dados mostram a importância de Pedro. Aí o que acontece? Diz que a igreja rezava continuamente por ele. Quer dizer, a comunidade de Jerusalém se reuniu e ficava orando continuamente, dia à noite também, toda passando em oração, para que Deus desse força para Pedro. E o que acontece? 16 soldados em volta. Aí o poder de Deus, né? Aí vai o anjo lá na prisão, Pedro está lá, coitado, né? Estava ainda, olha, além de 16 soldados, ele estava acorrentado. Imagine só, estava acorrentado, coitado de Pedro, né? E aí o anjo apareceu, né? As correntes caíram das mãos de Pedro, estava algemado, né? E o anjo falou para ele assim, olha, ponha o seu cinto, calça as suas sandálias, né? E o Pedro obedeceu, né? E depois o anjo disse, põe a tua capa e vem comigo. E aí Pedro, imagine, pensava que fosse um sonho, né? E o Pedro acompanhou e eles passaram no meio dos soldados, a porta se abriu, as portas foram se abrindo, ninguém viu, né? E Pedro, quando percebeu, estava na rua com o anjo, né? Depois o anjo desapareceu. Aí Pedro então percebeu, ele diz assim, agora eu sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Interessante, né? Você veja a importância daquele homem. Quer dizer, até os inimigos
percebiam, ele era o ponto de referência daquela comunidade. E eu noto para você o seguinte, quem é que estava à frente da comunidade de Jerusalém? Era Tiago, não era Pedro. Pedro é o ponto de referência de todas as comunidades. Tiago era o chamado bispo de Jerusalém. E por que que eles não pegaram Tiago? Esse Tiago não é aquele que foi morto, não. Esse Tiago é outro Tiago, Tiago menor. E aí? Por que que pegaram Pedro e fizeram tudo aquilo, né? 16 soldados, meu Deus do céu. O cara algemado, né? E Deus o liberta. É muito bonita essa passagem, porque mostra realmente a importância de Pedro no começo da nossa igreja, na nossa comunidade, das nossas comunidades, né? As comunidades que se separam, não aceitam o Papa, são comunidades, portanto, que não pertencem realmente à Igreja de Jesus Cristo, né? Tem lá suas coisas bonitas, etc., mas Pedro é o ponto, vamos dizer, de unidade da igreja. O Salmo 34, na numeração da Bíblia hebraica, e 33 na numeração da Bíblia grega, é um comentário a esse trecho da vida de Pedro, quando ele é libertado pelo anjo. Veja só, bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, o seu louvor estará sempre em minha boca. Depois, mais para frente, comigo engrandecei o Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Ele me ouviu e de todos os temores me livrou. E mais para frente, alegrai-vos, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, o Senhor o libertou de toda angústia. E mais para frente, o anjo do Senhor veio acampar ao redor dos que o temem e o salva. Portanto, é um comentário interessante. Pega-se um comentário, um salmo, que encaixa bem nessa primeira leitura, a leitura dos Atos dos Apóstolos. Eu nem disse o número para vocês, mas é o capítulo 12, versículo de 1 a 11. Então, isso é a respeito de Pedro. Então, a gente já tem a figura de Pedro, como ele foi importante e como é importante o ministério que ele deixou, porque não foi só para a pessoa de Pedro, foi para a igreja. Portanto, Pedro morre em Roma, como bispo de Roma, e o bispo de Roma, então, hoje, é o continuador, sucessor de Pedro, o continuador da missão de Pedro, é o vigário de Jesus Cristo na terra, que ele faz as vezes de Jesus Cristo, principalmente nesse trabalho de unidade da igreja. Agora, vamos ver Paulo, é a segunda leitura. Paulo, ele já tem uma festa em janeiro, dia 25 de janeiro, que é a conversão dele. Então aqui ele fica em segundo plano, mas Paulo realmente é muito importante para a igreja. Tanto assim que muitas pessoas dizem, historiadores, olha, Paulo foi o fundador do cristianismo, porque o cristianismo até na chegada de Paulo, a conversão de Paulo, ficou só entre os judeus. Ele é levado aos outros povos através de Paulo. E aqui, esse trecho que nós lemos na missa é muito bonito. É da segunda carta que Timóteo escreveu, é o capítulo 4, versículos que aliás, Timóteo escreveu, não, que Paulo escreveu a Timóteo, né? É o capítulo 4, versículos de 6 a 18. Paulo está preso. Quando ele escreve essa carta, está preso. Não sabemos se ele estava preso em Éfeso ou se ele estava preso em Roma. Tudo indica que ele estava preso em Roma quando escreveu essa carta para Timóteo. E ele percebe que vai ser condenado, não é? Porque ele estava pregando realmente que Deus é um só, o imperador não é Deus, não é? E então a perseguição foi grande. Vocês sabem que em 300 anos, 3 séculos, morreram mais de 1 milhão de cristãos, homens, mulheres, crianças, pessoas idosas, de todas as classes, né? Porque não adoravam o imperador romano. O imperador romano queria ser adorado como Deus. Havia até templos com estátuas, né? Para o pessoal adorar o imperador. E os cristãos não se abaixavam, não. É autoridade, mas não é Deus. E aqui, então, Paulo, pressentindo a morte, ele diz essas palavras que são muito conhecidas também,
mas são lindas, meu Deus do céu, são lindas. Paulo, ele diz assim, quanto a mim, isso aqui é até o final quase da carta, já estou para ser derramado em sacrifício. O que é ser derramado em sacrifício? Libação é a palavra, põe sacrifício, porque libação é a palavra que o pessoal não entende, né? Porque eles ofereciam, não é só sacrifício de animais, não. Ofereciam também vinho, leite, né? Então se derramava em cima do altar, se queimava em honra dos deuses, ou de Deus também. No tempo de Jerusalém havia esses sacrifícios de líquidos, né? De vinho, de leite e tudo mais. Então Paulo diz, já estou para ser derramado em sacrifício, está chegando a hora de eu morrer. Aproxima-se o momento da minha partida, que então já aparece mais claramente. Ele vai ser oferecido em sacrifício. E ele então olha para a vida dele. Como é que foi a vida dele? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que coisa linda, né? Combati o bom combate. Paulo realmente combateu. Ele foi lutador. Olha, o que fizeram com ele não foi brincadeira, não é? Ele foi uma vez apedrejado e tido como morto. Foi flagelado, foi preso. O navio em que ele foi naufragou. Olha, pintou e bordou, como diz o outro, né? Por causa do evangelho. E ele combateu, realmente não desanimou, não. Foi até o fim, vamos levar, não se acovardou, não. Depois ele diz assim, completei a minha corrida, aqui é tirada das corridas das Olimpíadas que havia na época, né? Quer dizer, ele estava então naquela corrida para chegar à meta. Ele completou a corrida, tinha já completado tudo. Guardei a fé. Que coisa bonita, né? Meu Deus do céu, se a gente, quando chegar ao fim da vida, a gente poder olhar para frente e dizer isso, né? Que coisa bonita, meu Deus do céu, a consciência de ter vivido a missão. E aí ele olha para o futuro, isso é o passado. E agora? E agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente em mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Quer dizer, agora ele olha para frente com tranquilidade. Agora, o que resta? Vai morrer? Não é o fim, é a coroa, receber a coroa, quer dizer, a vitória. Os vencedores que vencem uma corrida no estádio, no final recebem uma coroa, recebem uma placa, recebem uma taça. Agora ele vai receber esse prêmio. Depois nós passamos para o versículo 17, ele fala que sofreu bastante no julgamento dele. Deixaram sozinho, ficou sozinho, todo mundo abandonou. Também os colaboradores dele não estavam lá, né? Mas ele disse, mas o Senhor esteve ao meu lado. Quer dizer, eu sempre esteve ao lado dele e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Veja, que coisa bonita, né? Quer dizer, ele cumpriu realmente aquela missão. Ele evangelizou, fundou comunidades na Ásia, na Europa. Ele queria chegar à Espanha. A gente não sabe se ele chegou à Espanha, né? Porque termina aí, né? E alguns dizem que ele pregou na Espanha também. Eu fui libertado da boca do leão. Veja, Paulo, essa fé em Deus é coisa realmente muito bonita, né? E aí então ele vai concluindo, o Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. Quer dizer, olhar para frente, né? Aquela expectativa do encontro realmente forte com Deus na eternidade. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aí termina realmente essa carta, muito bonita. Então nós temos aqui esses dois homens extraordinários. Uma coisa interessante, viu, Neide? Mariana, Érica, como foram pessoas diferentes, totalmente diferentes. Pedro era um homem assim. Quando o pessoal estava falando, tem isso aqui, ele botava fogo no pessoal. Olha, vamos tudo lá, vamos.
Aí quando chegava lá na frente, ele via que o negócio era meio bravo, ficava com medo, voltava para trás. Ele tinha esse caráter, né? Tanto assim que Paulo mesmo teve de enfrentar, porque tinham decidido como é que ia ser a relação com os que vinham do paganismo, se tinham de se tornar judeus ou não, né? E tinham decidido que não, mas o que acontece? Estão lá, numa cidade, está lá Bernabé, está Pedro também, Paulo não estava, e chegam os que acompanhavam Tiago, que era judeu, né? O bispo de Jerusalém, e todos os judeus continuavam a ser judeus, cristãos, mas judeus, né? E como eles veio com muita força, o Pedro ficou com medo e voltou para trás. Aí Paulo, quando foi lá, enfrentou. Você estava muito errado. Bonita essa atitude de Paulo, corrigir realmente. Deve ser assim. Então, Pedro era desse jeito. Paulo era totalmente diferente. Era um homem atirado, um homem apaixonado, um homem que não voltava para trás, e até rude, né? Ele tinha uns defeitos de caráter também, porque formação dele foi de fariseu. Então tem uns trechos que a gente vê bem ainda atitudes de fariseu, né? Ele se exaltando em certas coisas, né? Depois ele volta atrás, mas é a atitude do fariseu. Depois, como ele agiu com Barnabé, realmente ele agrediu Barnabé, né? E Barnabé fez tudo por ele, né? Então ele tinha os defeitos de caráter como Pedro tinha também. Isso é bom, sabe por quê? Para a gente entender. Deus escolhe as pessoas como são, depois vão melhorando, né? Mas o importante é realmente o amor que Pedro tinha por Jesus Cristo. Senhor, tu sabes que eu te amo, não é? E foi capaz de dar a vida por Jesus. Paulo, né? Quem me separará do amor de Cristo, né? Homens assim, e fizeram realmente um bem tão grande na igreja, são as colunas da igreja, né? Que bonito, meu Deus do céu, acho que a gente tem tantas coisas a aprender, além do lado de doutrina, né? A gente vê aí Pedro, a figura de Pedro como ponto de unidade da igreja, o Papa, portanto, né? E Paulo como o grande missionário, que leva a mensagem para todos. Nós temos esse lado interessante também, que vale a pena ver. E aí é curioso que, por exemplo, na segunda carta de Pedro, até trouxe a Bíblia aqui, vou mostrar, né? Pedro falando de Paulo, né? Ele diz o seguinte, olha, pensai que a paciência de Deus para convosco é para a vossa salvação, como vos escreveu nosso querido irmão Paulo, né? Com a sabedoria que lhe foi concedida. Veja como ele é carinhoso com Paulo. Depois ele vai dizer, em todas as suas cartas, ele trata desses temas, se bem que nelas há coisas difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes deformam, como fazem com o resto da Escritura. Quer dizer, o Pedro acha que o Paulo, às vezes, é difícil de entender. De fato é mesmo, né? Tem certos trechos que são meio... A gente precisa mergulhar muito no texto para entender. Mas essa diferença de caráter nunca deve levar as pessoas a viverem brigando, se separando, dividindo grupos na comunidade. Não, a gente deve fazer como esses dois apóstolos. O principal não somos nós. O principal é Jesus Cristo. É Jesus. Ele que deve ser anunciado, que deve ser aceito por aqueles que ouvem a palavra de Deus, não é? Então é uma festa bonita. E a festa em que eles deram a vida. Diz a história, não é a Bíblia, que Paulo foi degolado. Até em Roma existe a igreja de São Paulo fora dos muros, que conserva os ossos de São Paulo. E ele foi degolado lá, nessa região. E Pedro foi crucificado. E diz a história que ele disse que não era digno de morrer como Jesus morreu. Então foi crucificado de cabeça para baixo, né? O túmulo dele está debaixo da igreja, da Basílica de São Pedro.
eu tive a oportunidade de visitar é uma cova, né? Em cima dessa cova os ossos foram tirados e foram sendo construídos altares, até onde está hoje aquele altar principal da Basílica de São Pedro. A gente desce, houve escavações no tempo do Pio XII, e essas escavações descobriram, embaixo da Basílica, um cemitério romano, porque ali houve um aterro, um cemitério romano. E nesse cemitério romano, justamente embaixo do altar, estava a cova de São Pedro, né, que foi aberta. Hoje a gente pode visitar, naturalmente, ver, né, e a gente lembra realmente como foram aqueles tempos. Quando eu fui ordenado padre em 1960, uma das primeiras missas eu rezei nas catacumbas de São Calixto. As catacumbas são coisas interessantes. O terreno, a terra em Roma, é diferente da nossa, é uma terra assim grudenta, né? Então, eles faziam túneis, para você saber, as catacumbas de São Calixto são 15 quilômetros de túnel, são 7 túneis, um embaixo do outro, e eles enterravam na parede, abriam um buraco na parede e enterravam. E eu rezei minha primeira missa num lugar um pouquinho menor do que essa sala aqui, para você que está meio longe não percebe, mas é uma sala pequena, e ali foram enterrados os ossos dos primeiros 12 papas, que todos eles foram mortos pela igreja, e depois foram tirados e levados para as basílicas ou para as igrejas de Roma, não é? É muito interessante a gente sentir, quando vai para esses lugares, né, como era a igreja no começo, tempo das perseguições, né, como os cristãos se reuniam nos cemitérios, porque os soldados não podiam entrar nos cemitérios. Então era o único lugar em que eles podiam rezar a missa, a Eucaristia. E a gente, quando celebra nesses lugares, a gente sente fortemente, né, todo aquele espírito forte, aquele espírito bonito que tinham os primeiros cristãos, a exemplo de São Pedro e de São Paulo. Que Deus nos dê esse espírito hoje, o espírito de fé de Pedro, homem simples, e o ardor missionário de Paulo, o grande apóstolo. Isso, né? Aí, Dom Luizinho, a gente vai ouvindo aí, olha, é tão lindo porque a gente só pensando, a gente imagina que as pessoas que viveram nesse tempo, que fizeram tudo isso pela igreja, por Jesus, foi uma coisa assim, só dentro daquela santidade, daquela fé, e não é, né? É homens que também passam pelo medo, passam pelas tribulações, e vai acontecendo, né? É isso aí, e tem os seus defeitos e também. E tem os seus defeitos. Né, que vão sendo corrigidos devagar, né? Mas isso mesmo. Bonito, então mostra que nós também, com as nossas dificuldades, nossos defeitos, mas se a gente deixar Deus trabalhar e fazer, a gente também vai, né? Chegando lá, né? As coisas vão acontecendo. Vão acontecendo, Dom Luizinho. Que coisa linda. Tá muito bem. Muito bem. Mas nós já estamos aí no nosso horário, né, Dom Luizinho? E a gente vai agora fazer aí, pedir para o senhor deixar para a gente essa bênção maravilhosa, né? Não tem dúvida, não tem dúvida. Olha, eu peço a Deus que dê para vocês um bom final de semana, amém, um bom domingo, né? E uma boa lembrança de São Pedro e São Paulo. Isso tá bem? Mesmo. Uhum. Então, nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar. Amém. Atrás de ti para te proteger. Amém. E aos teus lados para te acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa mãezinha querida, de São José, de São Pedro e São Paulo, de todos os apóstolos e todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Amém.